Pensa comigo, quantas vezes você já percebeu que estava prestes a conquistar algo importante, mas de repente você fez algo que te afastou desse objetivo? Você já se perguntou: por que eu faço isso comigo? Eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento e bem-estar, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o porquê você se sabota emocionalmente e, é claro, como modificar isso. Então, se você gosta de conteúdo sobre autoconhecimento, terapia e saúde mental, já se inscreve no canal e já deixa o seu like neste vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar e muito dele. A autossabotagem é quando seus comportamentos, digamos que inconscientes, atuam contra o que você conscientemente deseja. Na prática, seria como se você tivesse duas vozes dentro de você. Uma que te diz, eu quero mudar, enquanto a outra sussurra, melhor não, isso der errado. Isso acontece porque o cérebro humano não busca felicidade, ele busca segurança. E segurança não tem a ver com o que é bom, mas sim com o que é familiar, mesmo que aquilo seja ruim. O sistema límbico e a amígdala cerebral estão correlacionados à detecção de ameaça. Logo, quando você sai da zona de conforto, o cérebro interpreta isso como risco e logo ativa o medo. Por exemplo, digamos que você queira muito se exercitar, mas na hora de ir você pensa: ai, hoje não, amanhã eu começo. Esse é o seu cérebro tentando te proteger do desconforto novamente. Toda autossabotagem tem uma raiz: as suas crenças limitantes. E essas crenças são formadas na infância / início da adolescência, quando a sua identidade ainda está em construção. Alguns exemplos de crenças limitantes são: eu não sou bom o suficiente, as pessoas sempre vão me decepcionar, se eu tentar, eu vou falhar. As suas crenças são atalhos neurais. Quanto mais você as repete, mais fortes elas ficam. E, no caso, quanto mais você as repete, mais automaticamente elas surgem como verdades na sua vida. Ao passo que, em determinado momento, de tanto você repetir e acreditar nisso, você também acaba colocando isso nos seus comportamentos como uma forma de girar essa engrenagem e de validar as suas próprias crenças disfuncionais sobre você mesmo. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente ouvindo muitas críticas, sendo muito criticada, pode ter muita dificuldade em receber elogios, mesmo fazendo algo bom. Isso se dá por conta de o cérebro já estar muito acostumado em se ver, em se perceber como defeituoso. E é o padrão que essa pessoa conhece. Então, resumidamente, a autossabotagem se traduz como uma tentativa do cérebro confirmar aquilo que ele acredita sobre você. Os 3 comportamentos mais comuns da autossabotagem são a procrastinação, a autocrítica excessiva e a comparação constante. A procrastinação é uma forma de adiar o que precisa ser feito, só que a gente adia o que precisa ser feito porque nós temos um benefício com isso. Isso alivia a ansiedade, mesmo que gere culpa depois. O que acontece é, o cérebro ele está sempre procurando prazeres imediatos, mesmo que o resultado a longo prazo não seja muito bom para a gente. O que acontece é que a gente forma um ciclo. Esse ciclo é mais ou menos assim. A gente tem uma tarefa para ser feita, mas a gente tem uma emoção ali, geralmente é o medo, né, ou a ansiedade, e aí a gente evita essa tarefa, a gente procrastina. No momento que isso acontece, a gente então tem um alívio momentâneo, e aí depois a gente volta para um ciclo de culpa por conta de não ter feito a tarefa, e a gente reforça o medo em fazer aquela tarefa. E isso daí vai girar uma engrenagem que
permanece também fazendo com que a gente tenha uma propensão maior a adiar outras tarefas posteriormente. Por quê? Porque a gente tem uma gasolina que coloca e inflama essa rodinha aqui que gira. Qual é? Esse alívio imediato. O segundo comportamento é a autocrítica excessiva. Pessoas autossabotadoras têm o hábito de se criticar demais. E o que acontece é que esse sistema que alimenta a autocrítica excessiva é o mesmo sistema que é ativado quando a gente sente uma dor física. Por isso que é tão desgastante ficar se criticando. Inclusive, a autocrítica excessiva pode estar correlacionada à procrastinação, no sentido de, se não for para fazer perfeito, então eu nem começo a fazer. Existem vários estudos que abordam o tema da autocompaixão como um grande antídoto a essa autocrítica excessiva. Muito porque quando a gente continua nesse ciclo de culpa e de autocrítica, a gente não tem mudanças significativas, positivas, funcionais, saudáveis. Ao passo que quando a gente trabalha, então, essa flexibilização de padrões, né, a gente tem mudanças mais estruturais, mais duradouras, mais saudáveis e funcionais para os indivíduos. O terceiro comportamento é a comparação constante. Quando a gente se compara com alguém, o cérebro ativa o sistema de recompensa. E o que acontece é mais ou menos assim. Quando você vê alguém melhor que você, o cérebro libera a dopamina, mas de uma forma distorcida, reforçando a sua sensação de inadequação. Você não cresce na comparação, você cresce com referência e propósito. Tá, Thaís, mas como eu quebro o ciclo da autossabotagem? O primeiro passo é: reconheça os seus gatilhos. Comece observando em que situações você costuma se sabotar. É quando eu sou elogiado? É quando eu sinto medo? É quando eu estou prestes a crescer? Por exemplo, toda vez que eu estou prestes a me destacar, eu fico ansiosa e desisto. Anote esses padrões. A consciência é o primeiro passo para a mudança. O segundo passo é: questione o pensamento automático. Quando surgir aquela vozinha que te diz não vai dar certo, questione, pergunte-se em que evidências reais este pensamento se baseia. Estes pensamentos, eles estão aí como projeções do seu medo e não como fatos. Terceiro passo, substitua o medo pela ação. A cada vez que você age, mesmo com medo, o cérebro aprende um novo caminho. Isso é como se a gente estivesse abrindo uma trilha no mato. A cada momento que você passa por ela, mais clara ela fica. Novos hábitos fortalecem o córtex pré-frontal, que é responsável então por uma tomada de decisão muito mais consciente. Tá, agora para fechar com chave de ouro. Você não é o seu medo. Você é quem decide o que faz com ele. Outra coisa, a autossabotagem não é um defeito, é algo que, por via das dúvidas, na real, é muito comum, mas é um mecanismo que ele pode ser transformado, reprogramado. E se você quer se libertar dela, comece observando o momento exato em que você tranca o seu próprio crescimento pessoal. É ali que você vai identificar a chave para sua transformação pessoal. Liberdade emocional é agir a favor de si mesmo, mesmo quando o medo pede para que você pare. Então tá, um beijo e até o próximo vídeo.